Oi, vamos para mais um cafezinho? Vamos falar de Docker ou de tecnologias chatas que podemos aprender em 2026? Vamos lá? E esse cafezinho aqui vai na onda do último cafezinho ali que eu fiz em 2025, que era sobre coisas que podemos aprender em 2026, né? Tudo que a gente precisa saber, né? E eu vou dizer assim que a gente tem que aprender tecnologias chatas, né? Assim, o mercado vive empurrando pra gente, né? Um monte de coisa nova. Aprenda não sei o que você vai ficar desatualizado. Aprenda não sei o que você vai ficar desatualizado. E eu já digo pra você uma coisa bem básica, assim. Primeira coisa, se você for júnior, cara, aprende sua linguagem. Depois vai aprendendo outras coisas aos pouquinhos, mas vai aprendendo uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez, assim, né? Mas uma vaga cobra um monte de coisa. Bicho, se você tem uma vaga que cobra um monte de coisa, pega duas coisas ali e saiba tudo aquilo. O resto, pode ver que é supérfluo, né? Mas assim, fora a sua linguagem, tem uma outra tecnologia que eu acho que vale muito a pena aprender, que é o Docker, né? E por que eu vou falar do Docker? Porque ontem eu publiquei um post no meu blog, né? E pra quem não acompanha meu blog, vai lá, tem um monte de novidade, um monte de coisa boa, né? Lá, assim, coisa boa pra aprender, né? Porque lá, assim, são minhas notas de estudo, né? Toda vez que eu tô estudando alguma coisa, eu boto lá, né? E eu tive uma ideia ali que eu tive esses dias, né? Que assim, eu quero fazer um aplicativo aqui de fazer um tracking dos analytics do meu blog, né? Eu quero ver quem tá lendo meu blog, quanto tempo a pessoa passa, em qual página a pessoa passa, de quais páginas ela navega. Então, assim, cara, eu vou criar uma coisinha ali pra fazer isso, né? E aí, sim, a primeira coisa que eu precisava era de uma máquina, né? Tinha uma máquina ali, eu falei, preciso instalar a infraestrutura, né? Aí para instalar a infraestrutura, eu pensei assim, ó, eu preciso de um servidor Java, né, que é a minha tecnologia que eu usei para desenvolver o meu back-end desse carinha do Analytics era Java, né, e preciso de que ele esteja HTTPS. Aí foi por que ele tem que conectar HTTPS, né? Porque o meu blog ele é servido como HTTPS. Isso é bom para para engine de Search Engine Optimization, né? Se não tiver HTTPS, ele não entra ali nas buscas e tem que ter, né? Só que quando eu tenho um script rodando nele, ele também tem que estar dentro do HTTPS, né? Tudo tem que ser HTTPS ali, né? E aí eu pensei assim, pô, vou fazer um negócio aqui com HTTPS, né? E aí pensei, deixa eu configurar aqui no Quarkus, né? Aí, cara, dá muito trabalho, assim, vou ter que ficar atualizando, vou ter que gerar certificado. Pô, eu não quero, assim, uma das coisas que eu não queria era perder tempo, né? E aí eu fui para uma solução do Let's Encrypt, né? O Let's Encrypt é uma organização aí já vi várias pessoas que usam, né? Para coisas pequenas, se você tiver uma coisa maior, usa ali um certificado mais robusto, né? E eu instalei tudo do Let's Encrypt ali usando Docker, né? E o que é mais interessante, né? Por que o Docker é interessante em ambiente de produção desse caso, né? Eu contei essa historinha aqui, né? Para dizer por que eu usei o Docker, né? Porque quando eu fiz o deploy, né? Eu não precisava chegar lá, compilar o meu código, fazer o deploy do meu código, né? O que eu fiz, né? Eu já integrei na build do meu sistema o deployment da imagem Docker, né? Ele pega, ele gera uma imagem, ele sobe isso aí num repositório, né? Essa imagem, ela fica ali no repositório ali como the latest, né? Eu cheguei naquele computador, naquela máquina que eu peguei, né? Eu peguei num provedor cloud brasileiro, né? Instalei o Docker, né? E aí configurei lá um Docker Compose, né? O que é um Docker Compose, caso você não saiba, né? Docker Compose, né, é um arquivo, um YAML, que você define ali, esses são meus serviços, né, esse aqui depende desse, esse aqui ele tem um health check que funciona assim, eles estão numa rede interna, né, esse aqui vai direcionar para a porta tal, esse aqui vai para a porta tal, né, então eu tinha ali um NGINX que estava configurado na porta 80 e na porta 443, né, depois eu fui lá, configurei o NGINX lá para fazer tudo, para configurei o certbot lá do Let's Encrypt, e tudo configurado com arquivo texto, né. Eu não precisei compilar nada, eu não precisei fazer absolutamente nada ali para aquilo funcionar. E o mais interessante também, né? Eu botei um pull policy ali dentro do Docker para baixar a imagem automaticamente, né? Então, por exemplo, tava ali esses dias, né? Eu fui lá, fiz uma atualização, né? Rodei a build, fiz o push, né? Fiz o APR, criei a APR, mejei no master, né? E fui tomar um cafezinho, né? Tomei um cafezinho, fiquei ali
A build demora uns 5, 6 minutos, não, uns 4 minutos ali, né? Porque é uma build que eu faço a build, faço os testes, né? Depois eu fiz uns testes de integração no negócio ali, né? Depois ele faz a imagem Docker ali com a GraalVM, né? E depois ele gera a build Java, né? A build do Docker, né? Depois ele sobe. Então demorou uns 4, 5 minutos ali, o tempo total, né? Tomei meu cafezinho, voltei, dei um F5 na página, opa, tava ok. Consegui fazer um auto-deployment ali, né? Só usando arquivo de texto. Só usando arquivo de configuração, né? Assim, então, toda a build ela tá dentro do meu projeto. Toda a build tá dentro do meu projeto. Esse projeto ali é aberto, né? Vou tentar deixar o link dele aqui para vocês, né? Depois, tem um outro projeto ali, que é um projeto que não tá aberto, né? Que eu compartilho um pouco dele no meu blog, né? Um pouco dos arquivos de configuração, como fazer esse negócio do Let's Encrypt, que é bem interessante. Se você quiser ter um serviço simples, eu recomendo você usar o Let's Encrypt, né? Vou deixar os links aqui, tanto do post do blog quanto do, do, é, do meu projeto, né? E funcionou perfeitamente, né? Mas assim, voltando ao que é o mais interessante, o Docker, né? Fazendo um histórico assim, né? O Docker, ele surgiu lá para 2013 com uma solução muito importante. E não pense que o Docker foi uma solução muito inovadora, não sei o que, não sei o que. Não. Ela já meio que já existia ali, né? Você já conseguia fazer aquilo que ele faz com Linux, né? Foi uma solução que ela veio sendo, veio sendo assim, fermentada ali nos últimos, sei lá, surgiu em 2013, desde 2003 mais ou menos, né? O Linux vinha dando muitas funcionalidades de containerização, de limitar containers, e aí o Docker juntou tudo isso num produto. Quando esse produto chegou no mercado, né, teve meio que uma revolução, uma micro-revolução ali, né? Você deve ter pensado no outro nome. Ah, não, isso parece aí com o Kubernetes. O Kubernetes ele vem depois do Docker, né? O Kubernetes é a forma que o Google gerava para gerenciar os containers. Eu estou falando aqui de uma máquina só com alguns containers. Eu não estou falando de clusters, tá? Fica bem atento aí, porque aí é um contexto para Kubernetes. Eu posso falar num cafezinho futuro, né? Já falei em vários também, só procurar aqui no histórico, né? Então o Docker ele pega um monte de tecnologia que já estava ali no Linux, né? Por exemplo, quando eu falo assim, o NGX vai ouvir na porta 80 e vai redirecionar. Isso aí você fazia por IP tables. Cara, que era complicado pra caramba, né? Assim, eu lembro de lá nos anos 2000, 2010, né? Ter que mexer com IP tables, fazer gerenciamento de porta, ter que olhar as regras de IP tables, era um saco, né? E o Docker coloca tudo isso em arquivo texto, arquivo de maneira fácil, né? Ele facilita a maneira como a gente configura o Linux, né? Ele cria uma forma fácil de se configurar o Linux, né? Então o Docker ele cria essa solução de containerização. Mas ele também cria uma outra coisa, que é a imagem, né? Quando você constrói, né? E aí até interessante, eu vou explicar um pouquinho como funciona isso aqui, né? É até interessante como funciona isso, né? Do ponto de vista da aplicação, né? Quando você faz uma aplicação, você compila ela, você gera alguns executáveis, né? Uma das grandes pepinos desses executáveis, né? Lá, se você olhar lá nos anos 90, é que esse executável tinha que ser compilado para uma arquitetura específica, né? E aí veio o Java, no fundo, que já era uma solução para isso, né? Tentando fazer um compilável ali que pudesse ser usado tanto num quanto no outro, né? Através da JVM, né? E depois, nos anos 2000 ali, já tem diversas outras soluções. O Docker veio ali para falar, olha, eu quero um compilável que ele gere em qualquer solução, né? Obviamente ele não vai gerar em qualquer solução, mas ele vai gerar em qualquer Linux, né? O que também era um problema, né? Porque assim, eu lembro que eu trabalhei de 2012 a 2015, né? Num projeto que era uma biblioteca C++, né? Que ela se baseava num negócio chamado Boost, né? Uma biblioteca Boost. O que é a biblioteca Boost lá? Era uma biblioteca do C++, que assim, ela aumentava a biblioteca padrão do C++. Só que a gente tinha um grande problema, né? Assim, o grande problema nosso que a gente fez no Boost 7, se não me engano, era Boost 7, Boost 9, já tinha Boost 9, né? E aí a gente fez o negócio no Boost 7, precisava migrar muita coisa pro Boost 9, né? E aí eu lembro assim, tipo, se a gente precisar deployar no Linux tal, no Ubuntu tal, a gente não vai conseguir, ou a gente tinha esses problemas aí, porque se algumas distros elas só rodavam no 9 e a gente não tinha no 7, né? Então hoje em dia as aplicações basicamente dependem muito do kernel do Linux, que é uma coisa que anda muito menos, né? Então o Docker ele pega o kernel do Linux, ele cria uma camada por cima e ele vai adicionando camadas. Então você fala assim, eu dependo da Alpine tanto, né? E eu tô no Linux, no Ubuntu, a Alpine é uma distro eu uso o Debian, tá, galera?
no meu projetinho. Localmente eu uso Ubuntu aqui. Esse computador que tá me gravando aqui é um Ubuntu, mas lá eu tô usando Debian, né? Tem gente que reclama que eu do Ubuntu, né? Mas se você tem um Ubuntu aqui, um Debian aqui, você usa o Alpine, que é uma distro muito leve, ele basicamente vai depender do kernel ali que vai estar rodando aqui dentro, né? Que vai ter um sistema de gerenciamento de containers aqui, que eu acho que, não me engano, eles usam um namespace do Linux, né? E depois ele vai adicionando arquivos, né? Então a sua imagem pode ter ali, quando você atualiza uma aplicação, muitas vezes acontece, no nosso caso Java acontece muito, né? Que você vai criando a imagem do Docker, você deixa por último para botar o seu executável. Então você diz ali, me sai do JDK tanto lá da Azul, né? Eu uso o Zulu, né? A JVM Zulu. Me sai do JDK tal aqui e me adiciona esse jar aqui. Então quando você faz um pull de uma versão nova, você não baixa aquele ambiente todo, o como acontecia antes, né? É muito interessante que antes da solução de container, via a solução de VM, né? E aí como é que era a solução de VM? Eu tenho que baixar uma VM inteira. E aí você baixava uma VM gigantesca ali para atualizar um jar. Cara, totalmente ridículo isso, né? Nem preciso dizer, baixar 2 GB ali para atualizar um cara que é 30 MB, no máximo, né? Você pode ter até algumas soluções que você adiciona as dependências e depois você adiciona o seu executável, que vai ficar minúsculo, né? Que as dependências... As dependências, o que muda muito no seu software? O seu código muda mais, as dependências mudam menos, né? O sistema operacional muda menos ainda, o kernel do sistema operacional muda menos ainda. Então você tem essas variações de mudança, né? Pensar em tudo isso facilita você ter um deployment interessante. E o Docker foi feito especialmente para isso, né? Quando você constrói um Dockerfile, você tem que ter muitas vezes isso na cabeça ali, tipo, olha, eu preciso criar aqui adicionar o primeiro que me muda mais devagar, por último que muda mais lento, né? Desculpa, mais rápido, né? Primeiro ali eu começo no From Alpine JDK Alpine lá, tipo, o meu JDK vai mudar menos, né? Vai ficar ali basicamente o mesmo, né? E aí chegar no que muda mais, que é o meu código que muda mais. Aí configuração. Cara, configuração manda variável de ambiente, né? Pô, variável de ambiente ali. Você tem configuração, se não botar variável de ambiente, capota ali e fala assim, me seta a variável de ambiente tal, né? Então, configuração sempre coloca como variável de ambiente, né? Então, assim, pra finalizar isso aqui, eu falei ali que o Docker é uma tecnologia que é muito interessante, cara, assim, aprenda ele, saiba pelo menos, assim, tipo, uma coisa muito básica, né? Tipo, eu fiz minha aplicação, né? Eu tenho um programinha Java. Como é que eu configuro a build dele para ele cuspir não só os executáveis, mas a imagem Docker dela que pode ser usada ali por quem vai deployar ela. E aí depois você aprende, tipo, olha, como é que eu pego essa imagem aqui, né? E aí eu linko aqui no banco de dados que eu quero, configuro tudo certinho e boto no ambiente de produção. Você pode aprender isso em casa, cara. Você pode fazer isso aí no seu computadorzinho, tipo, é bem simples. O Docker é muito leve, tá, galera? O Docker não é que nem VM aí, que seja muito robusto, né? Então, esse foi meu cafezinho de hoje. Aliás, eu soltei uma... Eu tava numa reunião a manhã toda e eu achei que eu não ia conseguir gravar cafezinho, né? E aí eu pensei assim, cara, mas eu tô com essa ideia de gravar esse cafezinho, deixa eu soltar pelo menos um short. Aí eu soltei um short ali muito rapidamente, né? Gravei no meio de uma reunião pra outra, em 5 minutos, né? Eu tentei uma vez, deu errado, tentei a segunda vez, subiu. Aí eu subi, mandei ver e esqueci, né? Tinha um short sobre Docker, né? Então é isso aí, galera. Eu espero que você tenha curtido isso aí. Então, aquela recomendação que eu dou, se não segue a gente, já segue a gente. Se achou o conteúdo legal, compartilha com algum amigo seu que quer aprender sobre Docker, que quer entender mais, que tá com ansiedade e assim, meu Deus, o que eu aprendo em 2026, né? Porque assim, sempre tem aqueles posts apocalípticos, né? Olha, coisa que você tem que saber, senão você vai perder seu emprego. Bicho, se você perder seu emprego, foi por outros motivos. Tipo, não foi porque você não sabe alguma coisa, né? Então, assim, aprende Docker, é legal, aprende a sua linguagem, é legal. E eu esqueci, né? Dá o like, compartilha com o amigo, né? Dá o like, comenta, hype, assim, é sempre importante comentar os vídeos aqui, né? Pra galera interagir, né? E eu espero realmente ter gerado alguma coisa. Se você tem mais dúvidas, deixe seu comentário aqui. Se você quer que eu toque alguns assuntos, deixe seu comentário aqui, porque assim, eu quero sempre falar de tecnologias novas assim, que realmente te ajuda em alguma coisa, né? Porque tem muita coisa que surge aí, cara, que morre logo, né? Mas a gente quer falar de tecnologias que vêm para ficar, né? Que algumas vêm para ficar. O Docker é uma delas. Surgiu em 2013, né? Eu demorei um pouquinho, eu falei assim, deixa esse negócio fermentar por 2 anos, né?
E aí, quando fermentou por uns 2 anos, eu falei, opa, pera aí, esse negócio tá bom aqui. E aí, em 2015, eu comecei a adotar Docker massivamente e uso hoje praticamente em tudo, né? Tudo não, né? Assim, tudo que eu deploy é Docker, né? Então, é isso aí. A gente pode falar de Kubernetes, a gente pode falar de outras coisas no futuro. Eu espero ter ajudado com coisa. Valeu!